Olá, amados irmãos e irmãs, professoras e professores da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma. A paz do Senhor para todos, uma excelente tarde, uma tarde de terça-feira com muitas bênçãos do Senhor para a vida de cada um de vocês. Eu estou aqui para gravar o vídeo da aula que nós vamos dar no domingo que vem. Domingo que vem nós vamos abrir um novo tema da lição, a lição número 6, que fala bem-aventurados que choram. Nós então entramos de vez nas bem-aventuranças, na lição passada falando sobre bem-aventurados pobres de espírito, que é a chave de entrada no reino. E agora nós vamos dar sequência com bem-aventurados que choram. Irmãos, eu quero pedir a atenção de todos os professores para viverem essa lição. É muito importante vocês terem essa vivência interior dessas bem-aventuranças e, através das experiências de transformação, ensinar aquilo que nós estamos vivendo. Isso é muito valioso quando nós ensinamos algo que nós estamos praticando. Entramos no reino porque consideramos a nossa vida verdadeiramente como miseráveis diante de um Deus santo, de um Deus onisciente, onipresente, onipotente, e nós reconhecemos a nossa miséria espiritual, e por reconhecer que nada somos, então, humildemente, nós nos prostramos diante desse que é Senhor do reino e nos submetemos a esse rei, que é o rei desse reino, agora o reino de Deus, não mais o reino humano, não mais o reino terreno, não mais o reino dos poderosos deste mundo, mas o reino do Rei dos Reis. E nessa lição número 6, vamos falar, porque é uma sequência, tá bom? Eu quero que você leve os seus alunos a entender isso, que já foi dito em algumas lições anteriores. As bem-aventuranças, ela faz um enlace, uma tem ligação com a outra, ok? E nós vamos ver exatamente isso nessa lição número 6, bem-aventurados que choram. Então, Mateus capítulo 5, no verso 4, Jesus está dando então as bem-aventuranças para os seus discípulos, e ele vai dizer no verso 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Eu nunca tinha parado para pensar nessa expressão de Jesus, nesse ensinamento, da forma como depois eu fui analisando. Deus me fez entender isso de uma forma muito maravilhosa, porque eu ficava perguntando, bem-aventurados são os felizes, né? E felizes os que choram, quer dizer que Deus se alegra nas pessoas que choram, quer dizer então que em vez de nós ficarmos rindo, ficarmos alegres, o desejo de Deus é que a gente fique chorando, e é isso que vai nos trazer a bem-aventurança. Ou seja, choramos, então somos felizes. Ficou meio sem sentido isso para mim, até que Deus esclareceu esse aspecto aqui. É interessantíssimo, irmão, que nós vamos ver que este choro do qual aqueles que choram são bem-aventurados, é porque esse choro tem exatamente a ligação dos bem-aventurados, os pobres de espíritos. São os pobres de espíritos que vão chorar o choro da bem-aventurança. E nós vamos ver isso claramente, porque nós vamos aqui nessa aula analisarmos dois grupos de pessoas que elas não choram o choro bem-aventurado. Elas choram, esses dois grupos,
vão chorar o choro dos desesperados. Eles vão chorar o choro dos desconsolados, dos desamparados. Esses dois grupos, eles não vão chorar o choro do bem-aventurado. Eles vão chorar o choro das suas próprias vaidades, ou seja, as consequências dos seus próprios erros. E aí nós vamos ver isso aqui acontecendo, tá bom? Porque essa aula nós não vamos avaliar o terceiro grupo, nós vamos avaliar dois grupos, que são os grupos dos religiosos e o grupo dos arreligiosos, ou seja, o grupo daqueles que valorizam a sua religiosidade, e vamos analisar o grupo daqueles que não têm nenhuma religião, pelo contrário, são aversos às religiões, são completamente destituídos de qualquer tipo de valor religioso. Ao contrário, eles repugnam tudo isso. Aí só na outra aula é que nós vamos estudar sobre o choro. Quem é esse grupo que chora o choro dos bem-aventurados, tá bom? Então pega a sua revista aí, página 31, vamos ler, tá bom? A gente vai lendo e a gente vai descascando aí aquilo que é necessário para que você possa entender, tá bom? Página 31, bem-aventurados que choram, e aí nós vamos analisar a verdadeira razão do choro. Vamos lá, acompanha comigo. Vivemos em um mundo de muitos lamentos, tristezas, dores, choros, causados em sua grande maioria pelo pecado e pelo mal que há na humanidade caída. Então, o pecado, o mal que existe na humanidade caída, este mal, este pecado, ele causa lamentos, ele causa choros, ele causa dores, ele causa desesperos. Porém, não é o choro dos bem-aventurados. Esse choro não é o choro que Jesus está dizendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Quando Jesus declara que bem-aventurados os que choram, em hipótese alguma Jesus está interessado em que o ser humano chore em decorrência do sofrimento causado por um mundo sem Deus. E isso é testificado pela declaração de que os que choram são consolados. Ou seja, de forma nenhuma Deus está aqui dizendo que felizes os que choram por conta das mazelas que são causadas, por conta do pecado, pelas consequências dos erros da humanidade. Ok? É biblicamente correto dizer que Deus deseja sempre o melhor para todos os seres humanos. Deus não fica alegre com o choro do desesperado. Deus não fica alegre com o choro daqueles que estão se perdendo. Às vezes, irmãos, eu fico escandalizado com algumas pessoas que não entenderam a bondade de Deus. Irmãos, Deus é bom em todo tempo. Deus é um ser santo, misericordioso, gracioso, amoroso. E tudo que Deus deseja para o ser humano é que ele encontre a salvação, que ele encontre a satisfação da vida plena. E essa satisfação da vida plena só é encontrada nele mesmo, nele mesmo. Por isso, Deus se preocupou tanto, Deus amou o mundo de tal maneira que, vendo as circunstâncias dos seres humanos perdidos pelo pecado, Deus enviou o seu próprio Filho. Ele mesmo veio a este mundo, como está lá em Filipenses capítulo 2, ele não tendo usurpação, o ser de Deus, né? Não considerando ele ser o próprio Deus, o Todo-Poderoso, ele veio a este mundo e na pessoa de Jesus Cristo ele foi obediente à morte, até a morte de cruz. Ou seja,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós não podemos duvidar da bondade de Deus. Não podemos duvidar da bondade de Deus. Irmãos, uma coisa é certa. A humanidade se perdeu e está perdida, e isso já tem desde o início do mundo. Deus nunca quis isso para a humanidade. Deus nunca quis isso para os seres humanos. Os seres humanos foram criados à imagem e à semelhança do próprio Deus. As consequências daquilo que o homem plantou vêm sobre eles, mas Deus não se agrada da morte do ímpio. Ezequiel, capítulo 18, fala sobre isso. Tem alguns pregadores, algumas pessoas aí, né, que elas, desavisadas, né, não compreendendo o amor de Deus, elas dizem que Deus... É como se Deus fosse um carrasco sentado no seu trono, com o seu cetro, mandando raios, mandando palavras de ordem. Irmãos, esse Deus mitológico, esse Deus com sentimentos humanos, precisa ser extirpado do nosso meio. Deus é amor, diz a palavra do Senhor. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é justo, Deus ele é tão amoroso que ele mesmo se doou por cada um da humanidade, propiciando a salvação através da reconciliação com ele. Então, não podemos duvidar do amor de Deus, ok? Então, Deus não se agrada do choro da humanidade. Irmãos, quando Deus olha para o que está acontecendo na humanidade, as coisas que estão acontecendo, as coisas terríveis que estão acontecendo, que já aconteceram e que vão acontecer, os milhões, os bilhões de seres humanos morrendo, indo para o inferno. Irmãos, é inacreditável que alguém pense que Deus se alegra com essas coisas. Eu fico pensando no coração de Deus, no coração do Pai, em ver a sua criação tão linda sendo perdida. E ele propiciou uma saída para cada um de nós. Então, irmãos, por favor, jamais pense que Deus queria que os homens chorassem. Não, de forma alguma, tá bom? Então, Deus é bom e amoroso em sua essência. E seus planos e pensamentos com respeito à sua criação são pensamentos de paz e não de mal. Aí você pode abrir lá para os seus alunos, né, falando sobre isso, é Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, ele vai falar exatamente sobre essa passagem tão linda, tão maravilhosa, da mensagem de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, quando ele fala lá no capítulo 29, verso 11. Verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Ou seja, Deus estava falando com um povo aqui que carecia da graça e da misericórdia, um povo que havia se rebelado contra o Senhor, e tudo que Deus queria é que esse povo arrependido voltasse para Ele. Deus não tinha pensamento de mal, mas pensamento de paz, de harmonia. Irmão, nunca faça isso. Deus não se agrada da morte de ninguém, quem quer que seja. Não faça isso. Ou seja, uma outra prova bíblica do amor e benevolência de Deus está na palavra de Jesus, quando este diz: até agora nada pediste em meu nome, pedis e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Está lá em João 16, 24, ou seja, o desejo de Deus no coração do Pai, de toda criatura, tá bom, amado irmão? Não pense que nós somos exclusivistas. É claro que nós fomos eleitos por Deus, é claro que nós somos a menina dos olhos de Deus, é claro que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, comprado a preço de sangue, mas, irmãos, não seja exclusivista.
Deus ama a todos igualmente. E certamente o coração de Deus arde pela salvação de toda a humanidade. E nós vamos entender que o choro dos bem-aventurados tem a ver com isso, tá bom? Tem a ver com a nossa missão. Porque nós fomos chamados para ser a luz. Nós fomos chamados para ser o sal dessa terra. Então tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver conosco. A Bíblia vai dizer que se ainda está vedado aos seres humanos a salvação, para nossa vergonha está vedado. Então nós temos que entender que Deus não se agrada do choro dos seres humanos. Vamos continuando aqui. Observe que Deus está interessado não apenas em prover a necessidade básica simplesmente porque Ele é provedor, mas Deus também tem interesses em prover bênçãos no intuito de alegrar o coração do ser humano. Tudo o que Deus deseja, irmãos, é que o ser humano seja feliz, seja alegre, seja próspero, que tenha vida. Deus deseja a salvação de todas as pessoas. E essas circunstâncias que vivemos por conta da humanidade caída não é a vontade de Deus. Então, não pode haver dúvida de que Deus está interessado no bem-estar do ser humano. Não pode haver dúvida no nosso coração com relação a isso, tá bom? Portanto, o choro descrito por Jesus no Sermão do Monte não é um choro movido pela vaidade ou invejas, iras e contendas produzidas por ambições humanas, ávidas por bens materiais ou qualquer posição social, mas é um choro que sai de um coração profundamente humilhado e desprovido de qualquer orgulho ou vaidade. Nós vamos entender que choro é esse só na aula que vem, tá bom? Porque nós vamos falar sobre o choro dos bem-aventurados, que tem tudo a ver com aqueles que reconhecem a sua condição miserável e a sua completa dependência de Deus. E mais do que isso, sabem que são instrumentos nas mãos do Senhor para levar o consolo aos desesperados. É uma missão da igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a promessa de Deus é que Ele estaria com esta igreja até os confins da terra, até o final. Deus estará conosco nessa missão, porque essa é uma missão nossa, tua e minha, como verdadeiros discípulos de Jesus. Quando nós alimentamos na nossa alma desejos de vingança, desejos que Deus derrame fogo do céu para queimar os pecadores, isso é um sinal de que você não entendeu nada do evangelho da salvação que Jesus Cristo veio trazer. Portanto, a gente precisa entender, irmãos, que esse choro é muito mais do que um choro. É muito mais do que um choro, é um clamor pelas almas que se perdem, frutos da ignorância, frutos do engano, frutos do príncipe desta terra que jaz no maligno. Vamos lá! Antes de continuar a lição, vamos entender qual é o tipo de choro que Jesus estava descrevendo. E para tanto é necessário analisar 3 grupos sociais distintos. Então, nessa aula de hoje nós vamos analisar 2, tá bom? E na outra aula nós vamos analisar o terceiro grupo, que é o grupo que é do choro, que é os bem-aventurados, os que choram. Primeiro grupo é o grupo dos
religiosos, os famosos religiosos, aqueles que se gabam de suas religiosidades, aqueles que se vangloriam das coisas da religião. E aí, você está lá na página 32, tá certo? Vamos lá. Os religiosos é o primeiro grupo. O grupo dos religiosos é formado por pessoas que se orgulham de serem participantes de sua religião, se orgulham de seus cargos e posições dentro das instituições religiosas que frequentam. E seus objetivos espirituais repousam em manter sua aparência ou status dentro da comunidade que servem, ainda que seja só aparência. Por certo, irmãos, nós conhecemos muitas pessoas nessas instituições chamadas igreja, os religiosos. A pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo, tá bom? Será que eu sou um desses? Será que eu me orgulho dos meus cargos? Será que eu me orgulho das minhas posições dentro das instituições religiosas? Será que eu bato no peito e dizendo que eu sou, que eu faço, que eu sou mais inteligente e etc? Será que eu estou aqui vivendo uma aparência? Porque eu não posso julgar os outros, mas eu preciso julgar a mim mesmo. Será que eu sou esse religioso que se vangloria da minha religiosidade? É um caso a pensar, tá bom? É um caso a pensar. Porque vai totalmente contra a visão do choro dos bem-aventurados que reconhecem a sua miséria espiritual, que reconhecem que não são nada, e se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, irmão, nós não estaríamos na presença de Deus de maneira nenhuma. Se nós, eu já falei aqui, falo de novo, se há em nós algum resquício de bem, se há em nós uma fagulha de coisa boa em nós, foi Deus quem nos deu. Pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai das luzes, em quem não há variação, não há mudanças. Então nós precisamos entender, irmãos, que essa vanglória religiosa não vem do coração do discípulo que reconhece a sua miséria espiritual e a sua completa dependência da graça e da misericórdia do Senhor. Vamos lá, continuando. Pessoas que manipulam outras pessoas e situações conforme a sua própria cosmovisão. Cosmovisão é as pessoas religiosas que elas têm uma visão própria do seu próprio mundo. E elas acham que elas são o centro do universo. Elas acham que Deus tem que obedecer às suas ordens. Elas acham que merecem ter a posição que têm. Afinal de contas, elas estudaram. Afinal de contas, elas foram ali porque elas têm mais condições, etc, etc. E elas fazem uma série de exigências porque são melhores que as outras. É uma cosmovisão medíocre, pequena, em vista da grandiosidade desse Deus que tudo conhece, que tudo sabe, que está presente em todos os lugares e sabe exatamente a condição de cada ser humano, o que se passa no coração. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus julgará a intenção do coração do homem. Aquilo que nem chegou à boca para ser dita, Deus já conhece os nossos pensamentos. Irmãos, existe uma passagem de um livro que eu li, eu não lembro qual é, mas eu lembro do que foi escrito, e o autor dizia o seguinte: se nós pudéssemos deixar um lastro visível daquilo que pensamos, se pudéssemos deixar um lastro atrás de nós, que fosse visível a outras pessoas daquilo que nós pensamos, que nós imaginamos, nós seríamos os mais envergonhados de todos. Porque nós não somos aquilo que nós pensamos que somos. Porém, os religiosos, eles têm essa capacidade incrível de se colocar na condição melhor. Vamos lá.
A religião é um excelente motivo para os que desejam esconder sua baixa estima. E é mesmo. Um excelente motivo para esconder a sua baixa autoestima. Esconder seus medos, seus preconceitos, esconder suas fobias. As pessoas se escondem por trás da religião ou por trás da religiosidade, mas essas pessoas, na verdade, elas escondem fraquezas tremendas, mas elas não podem se expor. Então elas criam uma casta religiosa para dominar, mas elas mesmas, só Deus sabe quem são. Então, são pessoas com fobias que habitam na intimidade, as fobias que são de intimidade de pessoas traumatizadas pela vida sofrida, que levaram talvez sofrimento na infância, pessoas que foram sofridas na adolescência, na juventude. Esses encontram na religião um terreno fértil para camuflar suas deficiências. E por meio da vaidade, da arrogância, da prepotência, da soberba com que se vangloriam nas suas religiosidades, lançam sobre os outros todo o lixo interior. É uma verdade. São pessoas desprovidas da compreensão de que, diante do Deus onisciente, de um Deus absolutamente santo, essas pessoas não passam de miseráveis espiritualmente. E pela ausência desse conceito básico, não são humildes o suficiente para reconhecer a condição de pobres de espírito. Então elas não se submetem ao reino de Deus, elas não se submetem ao Rei dos Reis, que é o rei desse reino, e elas então estabelecem para si seus próprios reinos, reinos montados nas suas religiosidades. Jesus vai falar sobre isso, dos fariseus, dos hipócritas fariseus, que andam pelas praças falando e batendo no peito que são melhores, né? O religioso tem orgulho de sua religião e de sua espiritualidade. É o religioso que se apresenta diante de Deus e bate no peito afirmando suas qualidades e seus feitos em nome da religião. Aí você vai lá em Lucas capítulo 18, porque Jesus vai falar sobre isso. Jesus vai falar sobre esses religiosos que se orgulham da sua religiosidade. Lucas 18, a partir do verso 9, olha que interessante, ele vai dizer assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto tenho. Esse era o religioso, orgulhoso de sua religiosidade. E aí vem o publicano, o pecador. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador miserável. Irmãos, olha a diferença dessas duas pessoas, que representam esses dois grupos. Digo-vos, porém, que este desceu justificado para casa, e não aquele, diz o Senhor Jesus. Então, analisando, irmãos, esse primeiro grupo, eles não choram de suas vergonhas e das suas situações. Então, esse grupo dos religiosos,
não são os que choram o choro bem-aventurado. Vou gravar um novo vídeo aí pra gente terminar, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.